Sejam bem-vindos ao Nossa Vozcast, o podcast do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do IMSJT, e aqui você vai acompanhar temas relevantes da atualidade. No Nossa Vozcast deste mês, nós vamos conhecer um pouco melhor o trabalho desenvolvido pelas profissionais de educação e assistência social do IMSJT. Vamos conversar hoje com a pedagoga Amanda Reis, que atualmente ela é coordenadora da nossa creche João Paulo II, e também com a Karina de Carvalho, ela que é orientadora socioeducativa do CCA, o nosso Centro para Crianças e Adolescentes Padre Gregório Westrup. Vamos compreender como essas unidades contribuem para o desenvolvimento social e educacional das crianças e adolescentes atendidos aqui no Instituto, que há quase 80 anos transforma a vida desses jovens, reforçando sempre a importância dessas ações para o crescimento, a proteção e a formação das nossas crianças. Onde será que o educacional e o social se encontram? Vamos saber agora. Karina e Amanda, sejam bem-vindas ao Nossa Vozcast. Muito obrigada. Oi, Amanda. Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho do meu trabalho como coordenadora. É um lugar assim, onde eu aprendo muito, trabalhar com as crianças de 0 a 4 anos e poder contribuir um pouquinho, passar um pouquinho de como é a vivência e a rotina dentro do SEI. É muito bom para as pessoas falar, para as pessoas que não conhecem, né? Para elas também terem essa curiosidade e saber um pouquinho o que se passa lá dentro. É verdade, né? A diferença de idade agora vocês vão perceber, né? Karina, seja bem-vinda ao Nossa Vozcast. Olá, Renata. É uma alegria estar aqui com vocês. Fico muito feliz de poder conversar um pouco, falar um pouco do CCA, que é algo assim um pouco mais não tão conhecido como uma creche, né? E é bom esclarecer, conhecer um pouco mais sobre o nosso serviço. Karina, já vou começar com você, né? Certo. A Amanda falou aqui de 0 a 4 anos. Qual que é a faixa etária do CCA? Qual que é esse público atendido? Bom, a gente trabalha tanto com criança como adolescente. A faixa etária inicia dos 6 anos aos 14 anos e 11 meses. E são crianças que moram aqui perto, porque o CCA fica aqui, é um diferencial, né? A Amanda daqui a pouco vai contar onde fica a creche dela, mas o CCA fica aqui na nossa sede, né? São crianças aqui da comunidade, são crianças mais um pouquinho mais longe? Isso, a gente tenta atender a região, né, aqui, e são crianças tanto daqui quanto também de outros locais, né? Mas a gente tenta atender o quanto mais aqui próximo da região, crianças vulneráveis, que precisa de assistência. E é aquele contraturno da escola, né? Karina, explica um pouquinho, né? Como é que funciona o CCA? O CCA a gente trabalha com as crianças, elas vão para a escola e depois no segundo período elas ficam com a gente. E aí a gente dá tanto atividades socioeducativas, culturais, teatro, dança, música. Tem capoeira também, informática e tudo aquilo que contribui com as crianças depois da escola. Então, quem estuda de manhã vem para cá à tarde, quem estuda à tarde vem para cá de manhã. Então, e eles fazem a lição de casa ou não? Eles têm esse roteirinho aí das atividades, fazem essas atividades que você falou, teatro, dança. Isso, a gente trabalha, o CCA ele não tem essa demanda de lição de casa. A gente sempre traz pra gente trabalhar com eles, para ensinar eles cidadania, inserir eles na sociedade. Então a gente tenta trazer, através da cultura, através da socioeducacional, trazer algumas atividades que vai abordar isso, né? Para eles aprenderem e se inserir na sociedade. Já o trabalho das nossas creches é um pouco diferente, né, Amanda? Conta um pouquinho da sua rotina lá no SEI João Paulo II. Bom, na creche é bem diferente, né? De como funciona o CCA. Lá as crianças, elas passam o dia todo, né? Entram no horário das 7 da manhã e o período até as 17 horas, né? O período de saída a partir das 16. Então, entre 16 e 17, os pais já estão indo buscar.
Geralmente, a maioria das vezes, né, os pais precisam, porque trabalham, né? Então, é uma idade que eles precisam desse apoio, né? Precisam dessa extensão para as crianças poderem ficar e poder se desenvolver. E a rotina das crianças lá é uma rotina de brincar, né? Eles aprendem muito brincando, então são feitas interações e tudo isso, o aprendizado deles acontece dessa forma. São servidos 5 refeições durante o dia, né? Então eles chegam, tem café da manhã, tem período de hidratação, almoço. Eles fazem o período da soneca, porque para a criança é importante o sono, né? Porque senão eles não conseguem se concentrar e nem conseguem se desenvolver. Tem a questão do choro também, então o sono é importante. E aí a creche oferece isso para eles, né? E aí funciona dessa forma lá. Amanda, e assim, que eu acho também vai ser um pouco diferente para a Karina. Tanto o CCA quanto a creche não são unidades que os pais são obrigados a colocar a criança, né? Diferente da escola, ensino fundamental, né? Qual é o perfil dos pais que procuram a creche? Então, não é, como você falou, não é obrigatório, né? Do 0 aos 4 anos. O perfil dos pais, geralmente, é os pais que realmente trabalham e precisam, né? A maioria deles, quando vão deixar as crianças na creche, eles já estão indo trabalhar. Então, eles deixam a criança lá, porque realmente precisam trabalhar. E, às vezes, no período da tarde, a criança não pode ficar mais de 10 horas, né, na escola. Então, por isso que o horário de saída é esse. Então, muitas vezes, os pais nem conseguem e tá indo buscar a criança. Então, às vezes, consegue uma outra pessoa, às vezes é uma avó, um vô, ou entra em acordo com o pai, né? Ou o pai vai, ou a mãe vai no período da manhã ou à tarde, por questões de trabalho mesmo, né? Então, eles acabam indo... a necessidade deles mesmo realmente é o trabalho. E tem também aqueles pais que procuram as creches porque querem que o seu pequeno desenvolva, né? Você diz tantas atividades que eles fazem, né? Mesmo de brincadeira, né? A gente acompanha aí nas redes sociais do Instituto, pintura, canto com a pastoral, tem bastante coisa, né? Sim, tem bastante atividades. E a gente tem alguns pais lá que realmente não trabalham. Inclusive, a gente tem alguns pais que... Tem pais que às vezes não querem deixar no primeiro ano, né? Crianças de 0 a 1 ano, por conta de viroses, né? Criança não tem muita imunidade. Mas a gente tem alguns pais que se preocupam com esse desenvolvimento da criança desde dos primeiros meses de vida. Então, a gente tem alguns pais que às vezes a mãe, ela é do lar mesmo e ela quer deixar por conta do desenvolvimento da criança, né? Porque a criança lá, ela é muito estimulada, né? Para esse desenvolvimento tanto emocional, o motor, o psíquico, né? Então, é muito positivo e a gente vê esse avanço do bebê e aí a gente consegue acompanhar até os outros anos enquanto tá com a gente, né? E é muito visível quando entra bebê com meses e a gente consegue acompanhar nos próximos 3 anos. Quando entra bebê, ele se desenvolve muito mais, a autonomia vem muito mais rápido. Só que também tem esses pais que acham melhor deixar só a partir de 1 ano e pouquinho ou de 2. Então, muda muito de perfil de família para família. Agora, Karina, no seu caso é diferente lá no CCA, né? As crianças lá não tem muita escolha, assim. Lá no CCA, quando os pais ou os responsáveis vão fazer a matrícula, quando chega aquele adolescente, que você vê que eles querem participar, estão meio que obrigados pelos pais, como é que é? Bom, e não é. É um pouco parecido porque no início, os pais, eles têm essa necessidade também de encontrar, depois da escola, um lugar para as crianças ficarem. Porque alguns vão para a rua, outros não têm. Os adolescentes, eles até ficam um pouco mais na rua. Então, para não acontecer isso, eles acham melhor, de fato, ter esse centro de crianças e adolescentes para poder acolher essas crianças e esses adolescentes. Mas, o que acontece depois, os pais, eles vão vendo que tanto as crianças e adolescentes, eles começam a se desenvolver, a ver que, de fato mesmo, não somente é um lugar onde eles vão ser acolhidos, assim, né, para eles não ficarem na rua, mas também para que eles possam desenvolver. Então, eles agradecem, eles veem, nossa, minha filha não gostava de cantar, hoje ela vive cantando no banheiro. Que legal. Meu filho, ele não fazia, né, teatro, hoje ele fala em público. Ou meu filho, minha filha não dançava, hoje eles gostam. Então, a gente vê, assim, o pai e a mãe no início e depois, durante, né, o ano, como eles vão mudando, assim, o pensamento deles e a importância do CCA. Agora, a Amanda comentou que na creche são 4 refeições? 5 refeições que as crianças fazem. E no CCA, como é que funciona, Karina? No período da manhã, eles já chegam, eles tomam um café.
Depois eles têm o almoço, já se preparando para ir para a escola. E na tarde eles chegam almoçando e à tarde tem o café. Então eles que legal. Então quem chega de manhã aqui já vai direto para a escola, já vai alimentado, né? Isso. E quem vai para casa também vai alimentado, porque já almoçou e toma um cafezinho da tarde também. Eles chegam falando que come na escola e come também no CCA, que eles não deixam de comer também no CCA, que eles gostam bastante. Karina, conta pra gente, agora a gente quer saber como é que é a sua rotina, a rotina da Karina, né? Como orientadora socioeducativa dentro do CCA. Você faz reuniões com a sua coordenadora? Como que vocês pensam qual é a atividade que vai fazer no dia? É uma programação mensal? É semanal? Conta pra gente. Bom, inicialmente, no início do ano, a gente faz um planejamento. Primeiro a gente conversa sobre o que a gente gostaria de trabalhar com eles anualmente, né? E aí, nesse ano em específico, a gente está trabalhando sobre identidade. Então, a gente trabalha com eles através das linguagens, tanto artística quanto esporte. A gente traz algumas atividades que vão abordar sobre essa identidade deles se conhecerem, deles eu e o outro, e eu e a sociedade, né? Então a gente traz tanto arte quanto teatro, dança, música, tudo a gente tenta trazer um pouco do gancho da identidade para eles. Então a gente decidiu falar sobre identidade e a gente tenta pesquisar, conversar, trocar figurinha para poder trazer e fazer com que eles entendam, assim, não somente uma atividade para passar o tempo, mas sim para eles entenderem ali, através de uma arte, através de uma dança, a importância, assim, de se conhecer, da sua identidade. Tem tudo uma explicação ali, né, para o que eles estão fazendo. Karina, eu também queria que você falasse também um pouquinho do trabalho desenvolvido nessa parte espiritual dos nossos atendidos, né? Aqui o Instituto, a gente é uma instituição católica, né? Mas isso não é um requisito para a criança entrar aqui, ela não precisa ser católica, mas eu sei que você faz um trabalho diferenciado dessa parte. Conta também pra gente aqui como é que funciona. Nessa parte do espiritual, a gente, como é um trabalho onde a gente precisa trazer essa questão do laico, mas a gente não deixa de falar da espiritualidade. Como? Inicialmente, a gente conversa com as crianças que a gente vai fazer uma oração, onde aqueles que se sentirem à vontade ou são católicos, eles podem fazer oração. Aqueles que não, por conta de outra religião, eles respeitam e ali ficam na roda e vivem ali esse momento. Mas, assim, como a gente está num serviço onde a gente não pode falar de religião, trazendo sempre os valores, né? A questão de ajudar o amiguinho, trazer um olhar, assim, deles entender a questão das virtudes, a questão da ajuda, da caridade. Os princípios cristãos, Isso. assim, né? De forma geral, né? Isso. Respeito. Olha que bacana. E você já viu você tem alguma história para contar de uma criança, uma família que de repente pediu porque tem um batizado aqui também, para aquelas crianças que se interessam, que foi te procurar, alguma coisa assim? Sim, tem bastante crianças que querem conhecer, né? Que vê alguma imagem no instituto, ou a gente fala alguma coisa assim, até mesmo quando vem as datas, né? Tanto da Páscoa quanto do Natal, a gente faz a nossa cantata. Eles perguntam através da música que eles escutaram, que eles estão ensaiando. E aí perguntam o que é catequese, querem entender um pouco, até fala que vai conversar com a mãe, com o pai para poder colocar na catequese. A gente vê o desejo e o anseio das crianças de conhecerem quem é Jesus, né? E aí a gente fala de uma forma que não entre na religião, mas de uma forma que eles busquem ali para o pai e para a mãe querer entender, para que eles venham, né? Os pais se interessem a buscar para os seus filhos que querem a conhecer.
Isso que é o importante que você está falando. Os pais estão sempre envolvidos, né? Os pais responsáveis. Então, qualquer atividade que envolva religião, então que eles sejam convidados, o pai e a mãe tá sempre sabendo do que está acontecendo e fica a critério deles mesmo, a escolher. Isso é muito legal. Agora, Amanda, conta pra gente. A Amanda, ela tem uma história já um pouco mais longa aqui no Instituto, né? Eu cheguei aqui tem quase 6 anos, você era professora, hoje você é coordenadora. Conta aí um pouquinho as diferenças, o que você fazia como professora e agora como coordenadora, já está um tempinho lá na João Paulo, né? Já. Agora, dia 1º de outubro, já vai fazer 4 anos. Olha que eu tô na coordenação. E eu vim de outra creche do Instituto mesmo, né? E aí, nessa outra creche, eu trabalhei um período de quase 11 anos, né? Com o Instituto, acho que foi um pouco menos, né? Porque o Instituto entrou um pouco depois. Mas as minhas atividades como professora eram bem diferentes, porque eram dentro de sala, era ali com aquele grupo, né? Então, eu tinha as minhas crianças, e aí eu desenvolvia ali as atividades com ele, os projetos. E aí, quando eu fui convidada para fazer o processo seletivo para ser coordenadora, e eu passei, aí eu cheguei numa creche nova também do Instituto, né? E muito diferente a rotina, muito diferente o trabalho, porque aí eu saí de sala e aí eu tive que ver a creche como um todo. Eu não tinha mais uma preocupação ali só com a minha sala, com as minhas crianças e desenvolver ali os projetos. Não, eu tinha um todo para cuidar, que seriam todas as crianças, com toda a equipe, né? Toda a equipe docente. E também a gente acaba tendo muito contato com os pais também, né? Responder tudo aquilo que eles precisam. E essa rotina de coordenação é uma rotina que eu tenho que ajudar as professoras nas atividades, a pensar em projetos, trazer ideias, fazer as formações com elas, né? Então, eu tenho que dar esse suporte para as professoras e também acompanhar também dentro de sala as crianças, né? Acompanhar o fazer pedagógico delas, né? Então, eu acompanho as interações, eu dou ideia, também faço as reuniões com elas para a gente pensar em algo novo. E aí, funciona mais ou menos desse jeito. Então, eu tenho hoje uma visão do todo, né? De como funciona uma creche, né? Eu não tô ali só dentro da sala. É um pouco mais de responsabilidade, mas eu acho que foi um desafio muito, muito bom para minha vida profissional. Amanda, você contando aí um pouquinho da sua rotina, eu fico pensando, então assim, você ter passado esses 11 anos em sala de aula foi fundamental para você chegar na coordenação, né? Porque hoje acho que você consegue entender quais são os desafios da professora lá em sala de aula com as crianças, e agora você tem os pais também, que você tem esse contato direto. Então é importante, né? Ter todas as etapas, né? Nossa, isso foi fundamental, acho que para eu desenvolver o meu trabalho como coordenadora. Porque estando como coordenadora, eu já vivenciei o que é estar em sala, né? Então, eu sei o que as professoras passam, eu sei quais são as dificuldades dela, eu sei quais são os desafios. E aí eu tento, de uma forma equilibrada, ver o lado delas e ver o que é possível fazer para ajudar elas também, né? Porque eu acho que a equipe ela precisa estar motivada, né? E eu, como elas... Tudo que elas precisam, elas se dirigem a mim, na maioria das vezes. Então, eu acho que eu preciso dar essa motivação, passar essa segurança para elas. Assim, às vezes elas vêm pesquisar, perguntar alguma coisa. Às vezes elas vêm com uma agenda que um pai escreveu, que elas não sabem responder. Então, precisa ter esse jogo de cintura para poder lidar com a equipe toda e poder passar essa segurança para elas e essa motivação para elas também poderem desenvolver de uma forma integral com as crianças dentro de sala. Então, é um reflexo, né? Você vê como cada função é importante, né? E elas vão se complementando, né? Muito. Agora, Karina, voltando aqui para você no CCA, conta pra gente também quais são os seus maiores desafios. São com os pequenos, são com os adolescentes, quando uma criança te conta uma história porque você tem uma vivência diferente um pouco da Amanda, né? A Amanda daqui a pouquinho vai falar, porque por mais que as crianças não falem direito, né? Deve ter alguns sinais que ela identifica também. Como é que você vê quando a criança está um pouco mais triste? Esse o que vocês fazem no CCA? Ou então aquele está mais agitado? Quais são os desafios lá? Tem tudo isso que você disse. E pra gente conseguir ali mediar, né? Porque cada
criança e adolescente é um universo, né? Então a gente precisa ter muita paciência na questão da escuta, tanto se for um conflito ali entre eles mesmos, entre eles ali, brigando, né? A gente precisa sentar, escutar os dois lados, trazer ali também com que eles entendam o porquê eles estão ali tão bravos, irritados, e ver ali de uma forma com que eles entendam e também eles se reconciliem, né? Se reconciliem. Tanto também quando vem uma criança ou adolescente que está passando por alguma dificuldade em casa, né? Que a gente vê que está triste, a gente precisa ter muito essa escuta, eu vejo, né? Porque na escuta a gente consegue entender, né? E também trazer uma solução, né? Seja fazer um encaminhamento, falar, né, tanto com o técnico para fazer um encaminhamento de psicóloga, de algum outro serviço. Então, ter bastante essa escuta para que a gente possa tentar atender da melhor forma tanto a criança quanto a adolescente. Então tá sempre observando, né? Isso. Amanda, e na creche, como é que funciona, né? Você que tem esse contato direto com os pais, é já na hora que os pais entregam a criança, você já percebe que aquela criança não teve uma noite tão tranquila? Como é que funciona? A gente consegue conhecer muito bem as crianças, né? Porque eles passam quase 10 horas dentro da creche. Então, a gente sabe o jeitinho de cada um, a gente conhece como é o brincar de cada um, se a criança é muito comunicativa. Então, quando a gente já recebe, a gente já consegue identificar algo. Se os pais não falam nada na entrada de como foi aquela noite, na primeira hora já do dia, a gente já consegue perceber que aquela criança está apresentando algo. Às vezes uma febre, às vezes não está bem, tá sonolenta demais, né? Às vezes está mais quietinha, tá brincando, vai vir ali alguma febre, às vezes uma infecção de garganta, alguma coisa do tipo. Então a gente consegue identificar isso e imediatamente a gente já comunica para os pais, né? Muitos pais às vezes conseguem vir buscar e muitas vezes eles não conseguem, né? E a gente, dependendo do que for, a gente não pode medicar. Na ficha de matrícula, algumas crianças têm lá a medicação que os pais autorizaram, mas geralmente é medicação tipo de dipirona. Uhum. Agora, se a criança está com uma febre alta, a gente pede que eles venham buscar, porque a gente tem medo de uma convulsão, de repente, né? Então, a gente tem essa preocupação. E aí é uma conversa, né? Da gente avisar para eles imediatamente o que aconteceu. E aí, às vezes, eles entregam, mas por precisar trabalhar, eles levam a criança doente e não falam nada, né? E aí, a gente acaba ligando. E aí, nessa ligação, numa mensagem, eles falam: realmente não passou a noite bem. E ontem apresentou isso, apresentou aquilo. Então, a gente consegue fazer essa identificação porque a criança, ela é muito transparente, né? Dessas crianças, assim, bebês, né? Então, rapidamente, eles já colocam pra fora e rapidamente a gente consegue identificar. Olha que bacana, porque as unidades que a gente está conversando, todas as unidades do Instituto, né? São várias pessoas ali trabalhando, né, Karina? Lá é você... Tem a gerente, a Jaiane, tem o Elvis. O Elvis. E a Luana. Então, tá todo mundo atento ali, né? Sim. A Amanda tem mais gente lá, porque tem mais crianças, né? Que são atendidas, né? Sim. Tem a Suzana, que é a diretora. E Isso. todas as outras professoras. Né? Vocês são em quantas lá? Nós somos em 25 funcionários lá. 25, isso. Bastante. Né? E tem salas que são 2 professoras, né? Dependendo da faixa etária. Outras são uma só. Agora, a gente falando... Só nesse bate-papo, nesse início aqui, a gente já percebe, né? O cuidado que as meninas têm com as crianças, com os adolescentes. Porque estão sempre prestando atenção. Agora, Karina, eu queria saber o que te motiva a trabalhar com crianças e adolescentes, né? Que às vezes eles estão... A gente falou como eles chegam, às vezes eles ficam bravos. E mesmo assim, como é que você contorna a situação? E o que te motiva a realizar esse tipo de trabalho aqui? Bom, para mim, de fato, é uma missão, né? Então, o que me motiva são eles mesmos. Eu já tô há 3 anos, então, durante esse tempo, já consegui, assim, acompanhar algumas crianças que passaram por mim, né? E a gente vê a questão do desenvolvimento deles, sabe? Então, ver, assim, aquelas crianças que chegam, assim, calada. E hoje fala mais, que a gente precisa até pedir pra silenciar, porque senão não para. Ou aquela criança que é um pouco mais peralta. Tem alguns que ainda é um pouco mais difícil, a gente precisa dar continuidade, assim, no trabalho, né? Mas tem outros que a gente vê, assim, que já mudou, assim, sabe?
Então, essa mudança deles e de ver mesmo que esse serviço é importante, que não é somente para que a mãe e o pai consiga o trabalho, isso já é algo importante também, né? Mas também para o desenvolvimento deles é o que me motiva, assim. Eles não vêm passar só algumas horinhas, né? Isso. Eles vão se desenvolvendo com um monte de atividade. Realmente é um trabalho muito bonito que vocês realizam. Amanda, você escolheu a pedagogia desde criança? Você já pensava? Como é que foi a sua história e o que te motiva a estar até hoje? Eu acho que desde a minha adolescência, né? Quando eu era criança, eu falava que eu queria ser médica, outra hora eu queria ser advogada. Às vezes queria ser professora por conta do faz de conta, né? Mas acho que quando eu me tornei adolescente, quando eu tava com 14, 15 anos, eu comecei a trabalhar com recreação infantil. Então, eu fazia festas em buffets infantis, então acompanhava as crianças, fazia muita brincadeira. E aí eu comecei a me encantar muito por criança, né? Eu falei, nossa, acho que eu quero trabalhar com criança. E aí depois, quando eu fui me formando, eu falei, preciso procurar o que você trabalha com criança. Porque até aí eu nem entendi o que era pedagogia direito. Eu só queria... Você sabia que gostava, né? Eu queria saber que curso era esse que trabalharia com criança. E aí, quando eu me formei, imediatamente, logo que eu me formei, no ano seguinte, eu já procurei uma faculdade, eu me formei mesmo. E eu acho que o que me levou mesmo, eu acho que a criança encanta muito a gente, assim, né? Eles são muito verdadeiros, eles são muito eles. Ou eles gostam ou eles não gostam. E aí eles falam, eles são sinceros. E aí eu acho que, como a Karina falou, eu acho que o que mais motiva, assim, acho que é você ver o desenvolvimento deles, né? Acho que isso é muito prazeroso pra gente que trabalhar com criança. De a gente receber uma criança de um jeito e aí quando ela termina aquele ciclo ali... E a gente lança eles pro mundo, assim, né? Quando termina o ciclo ali com a gente falou assim, acho que foi feito o que precisava ser feito aqui. E aí a gente, nesse período, a gente consegue identificar, às vezes, situações de laudos, que às vezes as crianças apresentam algo e às vezes a família nem viu aquilo e a gente consegue perceber isso, né? Trabalhando com eles ali dentro. E aí a gente, com um jeitinho, a gente chega nas famílias, as famílias vão falando como eles são em casa. E aí a gente, de uma forma sutil, né, sugere para levar para um acompanhamento. E aí a gente consegue ajudar essa criança a lidar com as emoções dela, né? E aí ajuda a família também. E aí a criança, a gente vê que eles vão melhorando, vão conseguindo, sabendo lidar ali com as situações, na socialização com os outros. Isso é muito gratificante, é o desenvolvimento. É isso que te motiva. É isso que me motiva, de ver essa diferença de como a gente recebe, de como a gente finaliza o ciclo. Karina, a Amanda comentou aqui um pouquinho dos pais. Como é que assim, para vocês envolverem os pais no CCA? Os pais responsáveis, né? É fácil? Vocês conversam nas reuniões? Como que é a participação deles? Não é fácil. É desafio também. É um desafio, mas é uma conquista, né? Então, realmente, através dos encontros da família, Dia da Família, a gente tenta sempre trazer alguns temas, trazer tanto a gente até para futuro. Em novembro, a gente está pensando em fazer uma exposição onde mostra, de fato, todo o trabalho desenvolvido durante o ano, né? Então, isso faz com que eles consigam acessar, até mesmo tirando essa visão que eles têm de somente deixar lá os meus filhos meio que com uma babá. Às vezes eles acabam tendo essa visão e eles podem ter uma outra visão. Então, a gente sempre traz para eles, assim, as atividades, a importância, também a questão deles também nos orientar também, né? Tudo aquilo que a gente passa durante o dia, reforçar para que eles também possam levar para casa deles, né? Para eles também nos ajudassem, até mesmo esse apoio deles, né? Para que, de fato, o serviço tenha frutos. Porque se somente nós, né, desenvolvermos um trabalho com eles, mas aí chega em casa e não tem essa continuidade, aí a gente acaba não conseguindo ter um trabalho afetivo. Então, para que dê tudo certo, para que de fato as crianças desenvolvam em todas as áreas dela, né? A gente tenta ter e trazer esses pais para mais perto. Legal, tem esses momentos, né? Não só de reunião, como você disse, o Dia da Família, né? Isso. Realmente vai aproximando. Agora, Karina, nesses 3 anos que você tá no CCA, tem algo que te deixou muito feliz? Foi alguma atividade, algum momento, algum festejo que você queira compartilhar aqui com a gente?
Bom, tem vários momentos, né? 3 anos é muita coisa. Mas tem uma jovem, uma criança que estava indo já para a adolescência, que ela sempre trazia muitas dificuldades familiares, né? E ela já não está mais com a gente, ela foi morar em outra cidade. E durante esse tempo que eu tive a oportunidade de estar com ela, eu vi o desenvolvimento dela. Então, através da atividade de dança, de artes, de algumas outras atividades, aquilo que ela trazia assim com peso, com sofrimento, e também principalmente, que é uma coisa que a gente faz bastante nos momentos livres, de sentar e conversar, né? Não somente nas atividades, mas ter essa questão do ouvir a criança, porque como às vezes na sala umas 10, 20 crianças, a gente não consegue dar atenção individual. Então, nesses momentos, a gente consegue ali sentar, né? As crianças estão brincando e conversar ali quando a gente vê que quando ela tá triste. Então, nesses momentos de conversa, eu vi assim que de alguma forma eu acessei essa criança e aí ela saiu assim muito agradecida, né? Legal. Então é o que me marcou assim bastante durante esses 3 anos. Essas atividades assim mais diferentes, né? Eles gostam, capoeira. E sem falar também que o CCA, ele conta com um trabalho voluntário das dentistas, né? Também que sim, a gente está no mês de outubro, o mês do dentista. Importante a gente falar também das meninas que com todo carinho, né? Estão sempre atendendo ali as crianças do CCA e do SAICA também. E para você, Amanda, lá na creche João Paulo II, qual foi o momento, né? Deve ter tido vários, né? Mas um que você possa contar aqui pra gente que mais te marcou assim positivamente. Acho que tem lá no SEI, a gente se preocupa muito de quando a criança termina o ciclo lá dos 4 anos e vai pro EMEI, de levar uma criança já desfraldada, com uma autonomia, com uma oralidade boa, sabendo se comunicar. Então, a gente trabalha muito isso com os bebês e as crianças de lá, para que quando eles forem para a EMEI, eles estejam desenvolvidos em todos esses sentidos, né? E aí, acho que 2 fatos que me marcaram muito foram... a gente tinha acho que foi até no mesmo ano, os 2. Era um menino que ele recebeu o laudo de TEA, e tinha... um nível 3, ele não falava. Explica pra gente o que é TEA. É transtorno do espectro do autista. E aí ele não falava, tinha dificuldade para andar. E aí quando ele, com formações, com estudo e pesquisas, tanto da minha parte e da parte das professoras que acompanhavam ele, nós conseguimos desfraldar uma criança que tem nível 3 de autismo, né? Que é uma criança que ela não tem muita a noção da hora do fazer xixi, a hora, né, de precisar evacuar. E aí ele saiu desfraldado. Isso eu acho que foi um ponto muito marcante na época, né, que a gente conseguiu isso. E também a gente tinha uma outra menininha que ela tinha síndrome de Down também. Ela também saiu desfraldada também. Ela foi desenvolvendo a fala lá, ela tinha probleminhas no coração também. Então, acho que a gente vê a criança conquistando isso, sabe? De crianças que às vezes demoram, né? Às vezes vão conseguir isso, já estão numa fase maior da infância, né? E então, acho que isso foi muito gratificante para nossa equipe, quando a gente conseguiu que eles terminaram o ciclo com a gente e saíram desfraldados, né? Que a gente faz esses projetos, são projetos que são muito, muito fortes dentro do SEI, né? Para a criança, para ela conquistar essa autonomia dela. E aí, com essas 2 crianças em especial, foi bastante gratificante. E é muito legal você contando, porque eu já posso imaginar que a gente sabe que aqui no Instituto é tudo em equipe, né? Sim. E você falando assim, né, emocionada, lembrando, né? Eu fico pensando também quantos outros profissionais que estavam ali também ajudando e ficaram Sim. felizes, né? Quando essas crianças conseguiram essa autonomia. Sim. Isso realmente é muito, muito legal e importante a gente falar, né? Sim. E são pessoas certas, né? A Amanda, você vê, a pessoa certa, tá no local certo, a Karina também, trabalhando, cuidando das nossas crianças. Meninas, infelizmente a gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo, mas eu quero abrir um espaço. Amanda, para quem não conhece, né, não só a creche,
Para quem não conhece o SEI João Paulo II e também as nossas outras unidades, deixa um recado aí para aquela mãe que ainda tem receio de pôr o filho na creche. Deixa o seu recado. Primeiramente, muitas pessoas da sociedade ainda têm aquela visão de creche de que é um lugar, que é um depósito de criança. Eu vou trabalhar, vou largar meu filho lá e acha que a gente só cuida das crianças. Não, a creche não é só cuidar. Lógico que a gente cuida, acolhe com muito amor, com muito carinho, mas a gente promove também uma educação, né? Uma educação integral, que é um dos pilares aí para a criança aprender tudo, essa educação integral. E aí a gente deixa um recado assim para conhecer que lá a criança ela aprende brincando, né? A creche não é um lugar onde a criança vai sair alfabetizada, isso não é a filosofia de uma creche. A criança aprende brincando. Então, ela vai aprender com o lúdico, com a imaginação. Ela vai aprender com histórias, com música. E aí, ela aprende a autonomia, né? A socializar, a lidar com as emoções numa disputa com um brinquedo, com uma outra criança. Então, a creche promove tudo isso. Uma criança protagonista do próprio aprendizado. Então, por isso que nós, os educadores, a gente faz a observação da criança e aí a gente promove os espaços para ela poder interagir ali junto com as outras crianças e com aquela materialidade que foi colocada ali na frente dela. Então, por isso que ela é protagonista, porque naquele momento ali que é montado aquele espaço para ela, ela vai investigar, ela vai ter as curiosidades dela, ela vai fazer pergunta, vai fazer as experiências conforme a vontade dela. Então, é um lugar de aprendizado, sim, de educação integral, e a gente promove essa autonomia para eles seguirem nos próximos ciclos de escola, né? Que vão vale vir. Muito a pena. Vale muito a pena. Pôr na creche. Karina, e o nosso CCA? Você já contou aqui um monte de atividades, né? Que tem lá. Quero muito deixar, assim, um convite para vocês virem conhecer pessoalmente, porque é muito bom ver, assim, um espaço presencialmente. Mas, assim, antemão, quero dizer que o CCA, ele tem é o centro de acolhimento para crianças e adolescentes. Então, a gente traz essas atividades também de uma forma lúdica para desenvolver a criança, para que também ela não só fique em casa. Às vezes, hoje a nossa geração está muito no celular, na televisão. E aí eu vejo que trazer eles vão aprender tanto através da cultura, da dança, do teatro. Do esporte, né? Do esporte que eles amam. Para eles, o futebol é a vida deles, principalmente os meninos. Então, eu vejo que é algo muito importante, assim, para o desenvolvimento deles. Não somente ali, eles vão estar estudando, mas para que eles não fiquem ociosos em casa, é importante também trazer e fazer com que eles tenham esse desenvolvimento em outras áreas também. É verdade. O CCA, como é aqui na sede do Instituto, eu acompanho um pouquinho mais de perto e a gente vê isso que a Karina falou e tantas outras histórias, né? Que tem o curso da FECAP de informática. Muitas crianças e adolescentes depois vão para uma entrevista de emprego, já falam que saem melhor porque eles aprenderam no CCA, aprenderam a se comunicar melhor, né? Uma aula de teatro não quer dizer que a pessoa tem que ser ator ou atriz, mas ela vai tirando essas barreiras da timidez, vergonha, de falar autoestima. Em público, né? Autoestima, isso é muito importante. E eu queria agradecer, então, vocês meninas. A gente está num mês especial de outubro. É um mês que tem o Dia do Professor, então a gente comemora muito a educação. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Realizado. E obrigado pela presença aqui no nosso Vozcast. Obrigada pela oportunidade de poder falar um pouquinho de como funciona um SEI. Eu acredito muito na educação, por isso que eu tô nela já há tantos anos. E deixar uma mensagem para todo mundo, assim, de conhecer o CCA, conhecer as creches e proporcionar sempre para as crianças que estão ao redor de vocês, né, de quem tá ouvindo, quem tá lendo essa matéria, de fazer parte disso tudo, né? A educação é muito importante e para vocês todos que são pais, serem sempre parceiros das instituições de educação, porque é muito importante para a criança essa parceria, né? De família e escola, para que a criança possa se desenvolver bem. Então, agradeço muito a oportunidade de estar vindo aqui falar um pouquinho do nosso trabalho. Obrigada, Amanda, Karina.
Renata, eu agradeço por essa oportunidade, expor, e falar um pouco de como a gente funciona. É algo não é tão conhecido, Então, ter essa oportunidade, esse espaço é muito importante. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Como a gente falou, um mês especial, o Instituto caminhando aí para os seus 80 anos, 80 anos transformando a vida de crianças e adolescentes. Você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu? É uma obra sem fins lucrativos. O Instituto atende cerca de 2.000 crianças e adolescentes em suas 11 unidades. Sua generosidade mantém a nossa missão e realiza o sonho de nossas crianças e adolescentes. Faça parte desta família. Doe através do nosso site imsjt.org.br. Amar é a nossa missão.